Olá, gente linda e abençoada por Deus. Hoje é dia 28 de junho de 2024, sexta-feira. Estamos passando já dos 25 minutos após o meio-dia e está na hora da refeição. Mas logo estarei voltando para o nosso lar. Meu bichinho lá está já esperando. Estamos aqui fazendo alguma atividade aqui junto à comunidade aqui, ao Arroio do Padre, onde nós estamos aqui, à margem do arroio, fazendo uma ação ali na casa. E trazer uma mensagem de hoje sobre Babilônia. Gênesis capítulo 11, o autor, segundo históricos relatos de pessoas que estudaram o cano sagrado, fora Moisés que escreveu Gênesis, na verdade os 5 primeiros livros da Bíblia. Relata que o povo estava reunido, todos eles falavam a mesma língua, todos se entendiam e resolveram ir para Sinar. Sinar se configura Mesopotâmia, né? Hoje na mesma configuração da antiga Babilônia, Iraque. E quer dizer Mesopotâmia entre rios, entre os rios Tigre e Eufrates que cortam o Iraque, a antiga Babilônia. E resolveram construir uma torre para que chegasse até os céus. O autor, escrevendo, diz que Deus olha e vê que não deveriam estar fazendo aquilo porque era uma coisa desnecessária e irrelevante, já que eles tinham todo o entendimento, conversavam e se entendiam. Segundo o escrito em Gênesis, Deus coloca uma confusão para que eles não se entendessem mais e que cada um falasse uma língua diferente uma da outra, e assim fez com que a obra parasse. Nós notamos que o ser humano, dentro da sua composição genética humana, seus tecidos musculares, nervosos, sanguíneos, na sua estrutura molecular, na formação do ventre da sua mãe, da sua madre, na concepção do homem e da mulher e o fruto sendo gerado, ali já começa a concepção de uma nova vida. E respeitamos, e zelamos, e protegemos, e amamos a vida. Todo aquele processo de crescimento do óvulo até transformar-se num feto, e o feto nascituro, e o nascituro nasce um bebê, menino ou menina, e vai crescendo, se desenvolvendo, se assim chegar na progressão da sua idade, até o término de sua existência, chega a um patamar que ele começa a se encolher novamente pelas cargas, pelo trabalho, pela estrutura óssea, e começa a tornar-se novamente uma criança física e às vezes até mental, porque já não tem a sua compreensão total. Começa a fazer as necessidades nas roupas, precisa de alguém que o alimente, os dentes já não são fortes, alguns têm que botar prótese, e outros já não podem usar prótese porque dormindo pode ter sufocamento. Tem que ter um cuidado dobrado, como se uma criança fosse. Então voltou novamente a uma posição fetal, depois de uma certa idade. Isso relativamente de idade para idade, de estrutura para estrutura, físico para físico, pessoa para pessoa, porque somos indivíduos. Mas dentro da composição do ser humano, a sua genética provavelmente vai se desenvolver dessa forma que a natureza já preparou para isso. Isso que nós entendemos que no processo espiritual, evolutivo do ser humano, pode caminhar da mesma forma. Por que eu faço esse relato relacionando um feto, um nascituro, uma criança e depois uma pessoa idosa voltando-se como se uma criança fosse, com todo o comportamento humano dela fisicamente, emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente? Porque nós, ora estamos entendendo, ora não estamos entendendo, e ora estamos confusos. E ali, relacionado à Babilônia, o processo da Babilônia, na sequência temos
essa confusão, espalhando-se pela terra, pessoas que já não se entendiam mais porque falavam línguas diferentes, aí começaram a ter culturas diferentes, povos diferentes, pensamentos diferentes, estruturas econômicas diferentes, sistema político diferente. E aí começaram as perturbações, as guerras, tudo isso que você já sabe, que já leu, já ouviu e presencia nos dias de hoje também. Confusões. Mas num dado momento, o Eu Sou, Jesus, o Verbo encarnado, é enviado pela ação do Espírito Santo, pelo Espírito Santo. Ele vem com projeção humana no ventre da madre, nasce o enviado, o Messias Emanuel. Uma parábola viva caminhando na terra, ensinando, dissertando, convertendo, falando, anunciando o reino dos céus no meio do coração dos homens. A inveja, a maldade, o pecado, a abominação fizeram que aquilo que já estava escrito se cumprisse na vida dele, que ele fora morto para entregue das nossas culpas e pecados, morte de cruz. A morte não pôde detê-lo, no terceiro dia ressuscitou, foi assunto aos céus, mais de 500 pessoas compartilharam desse momento, olhando, ouvindo ele subir aos céus. A promessa deixada do Espírito Santo a ser enviado para que ficasse nessa localidade chamada cidade de Davi, Jerusalém, que até que fossem revestidos de poder. Em Atos 2 se revela essa passagem que eles estavam reunidos e foram como movimento de um vento intempestuoso, de uma hora para outra veio aquele vento e como labareda de fogo sobre eles veio línguas de fogo e eles começaram a falar novas línguas, as quais não falavam, e que assim falando todos se entendiam aquilo que se falava, porque estavam envolvidos no mesmo espírito, mesmo que falassem línguas diferentes, de povos diferentes. Não é a língua de anjos que as pessoas trazem uma metáfora da língua de anjo, porque ela desceu do céu, porque é uma coisa sobrenatural que aconteceu. E as pessoas olhando um para os outros que não estavam naquele ambiente, achando que todos estavam embriagados. Sim, estavam embriagados pelo Espírito. E falavam e todos se entendiam, mesmo que não fosse da mesma nacionalidade. Aí houve um encontro espiritual de um objetivo único e verdadeiro, de falar da verdade, da justiça, do amor e da luz no caminho após Cristo. Dando sequência nessas passagens, nós temos a referência de Tiago, que chama a atenção no capítulo 3 do seu livro, dizendo que um pequeno foco de incêndio, e eu falo isso com propriedade, um pequeno foco de incêndio é capaz de terminar com uma grande floresta, mas há um princípio, um pequeno foco de incêndio. Assim como a língua é um pequeno membro que está dentro da nossa boca, que é um dos menores membros dentro do nosso organismo, que pode destruir a vida de outras pessoas, a dela mesmo, por aquilo que expressa. E hoje a expressão, muitas vezes, cuidado que você fala, que você diz. Você pode ser perseguido por alguém que não concorda com você, porque acha que você está falando contrário a alguma coisa concernente àquilo que eles dizem que é verdade. E nós entendemos que uma verdade absoluta depende daquilo que nós colocamos dentro do comportamento humano, baseado na legalidade constitucional que rege uma nação. E nós permeando isso no conhecimento do pai, da mãe, que nos ensinou nossos deveres, nossas obrigações como pessoa humana a caminhar na terra. Então esse pequeno membro, a língua, é capaz de destruir famílias e dar uma convulsão de um grande tamanho que pode transformar isso em guerra. Assim, a comparação se faz também com um pequeno leme de uma grande nau no meio do grande oceano. Aquele pequeno leme é capaz de conduzir uma grande nau de várias toneladas para qualquer lugar, qualquer destino, cuidando com os fatores climáticos, mas é esse pequeno leme que conduz a grande nau. Assim, são pequenos detalhes da nossa existência.
E hoje vivendo tudo isso que nós estamos vendo, estando no momento que nós estamos passando por esse sistema que a gente está vendo, dentro da questão política, ideológica, dentro da questão religiosa e comportamental, econômica, financeira, e aquilo que nós vemos como entendemos com a relação ao meio ambiente, aonde nós estamos, o que está acontecendo? Muita confusão. E as pessoas se reúnem em seus congressos e tem um local que eles se reúnem e vão pedir, perguntar, elevar ideias para que dali se delibere questões relacionadas ao campo ideológico, político e religioso e econômico. E em Apocalipse nós podemos lê-lo do começo ao fim, mas começando em Apocalipse capítulo 17, 18, ali fala sobre a grande Babilônia, que ela vai cair. Hoje se fala do ecumenismo, ou seja, transformar-se tudo numa moeda só, transformar-se numa religião só e ter somente um poder centralizador. Então, se voltando para a bagaça da Babilônia, a confusão está se retomando naquilo que começou lá em Gênesis capítulo 11 e que foi anunciado por vários profetas que nós chegaríamos nesse momento. E nós estamos vivendo este momento. E em ter esse entendimento, fazer essa reflexão, olhar para dentro e ver nosso comportamento daquilo que aprendemos com os nossos antepassados, dos valores constituídos de uma casa, de uma família. Não são do melhor do que ninguém, mas dentro da calma, da pacificação, do entendimento, do amor, do respeito e da harmonia, sermos melhores pessoas aonde nós estamos. E quando traz para nós esse entendimento, que para muitos não tem esse entendimento, e a gente fala, talvez há uma confusão daquilo que falamos, não entende ainda, estão no meio da Babilônia, que é só confusão, mas ela vai cair. Como caiu lá atrás, vai cair de novo. É o ciclo, e começa, ela tem o seu pico, mas logo cai. Mas tem esses processos que mostram e demonstram para nós dessas características fisiológicas que eu falei do bebê, das características espirituais que eu falei da essência divina do ser Jesus, homem terreno, e do Espírito Santo deixado, e daqueles que estão cheios com esse Espírito Santo e que entende o comportamento das outras pessoas, entende as coisas que estão acontecendo sem falar o mesmo dialeto, ou aqueles que estão letrados e que são bilíngues, ou que têm entendimento e estudaram para falar outras línguas, glossolalia. E olhar a geografia hoje, olhar dentro de todo o campo, aquilo que está escrito está se cumprindo. Sai dela, povo meu, para que tu também não sejas destruído junto. Ou seja, não faça pacto, não aceite alianças. Dois que não comungam da mesma ideia, da mesma filosofia, do mesmo entendimento, não andam juntos. Não fazem aliança, não fazem pactos. Por isso que aquele que anda na verdade, que tenta andar na verdade, que fala da justiça, fala do amor, fala de Deus, fala de Jesus na questão espiritual, não daquilo que foi construído por alguém. Porque distanciaram e transformaram e mudaram todo o conceito daquilo que foi colocado sobre a pedra, Jesus. Aqueles que estão nele, que estão enxertados nessa videira, respeitando todas as outras ideologias e conceitos filosóficos e religiosos. Mas nessa essência, tudo, antes de qualquer escrito, Deus é, foi e será. O início, o fim, o alfa e o ômega. E nós estamos passando por um processo sistêmico hoje.
no planeta. O Brasil faz parte desse conjunto. Nós, eu e vocês, estamos aí, nesse meio, isso tudo está se sucedendo. Eu vou terminar por aqui, porque se eu fosse dar um estudo relacionado ao Apocalipse, capítulo 18, 17 e 18, sobre a Babilônia, complementando lá o Gênesis 11, e falando mais de Atos 2, ela é muito extensiva. Mas basicamente é isso aí. Podia citar nome de lugares e autoridades. Mas dentro de uma parábola, de uma metáfora, dos termos que eu entendo e percebo, conota-se para um local, para um grupo que está fazendo isso, que está caminhando nessa direção. Que eu e você possamos ser sal, que eu e você possamos ser luz, que a gente seja esse complemento pacífico no meio da família, da sociedade onde a gente está, que sejamos uma referência para alguém, principalmente para as pessoas que estão perto de nós, que são nossos entes queridos, nossos familiares. Por isso, meu coração está em paz, eu estou em paz. Busque a paz você, se você não estiver, se agarre com ela. Shalom.